Olá, queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por esse privilégio de estarmos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, se você está conosco, se você já estiver por aí, faça um sinal, dê uma palavra. Esse é um tempo muito bom para que possamos meditar nas Escrituras Sagradas. Monique Rodrigues já está por aí. Boa noite, Monique. Deus nos guarde nessa noite. Elizabeth Oliveira. Muito boa noite, Elizabeth. Deus nos guarde. Deus fale ao nosso coração tremendamente. Esse é um tempo em que nós precisamos parar para meditar nas Escrituras. E hoje meditaremos neste lindo salmo, Salmo 91. Esse é um salmo sobejamente conhecido. Creio que milhares e milhares de brasileiros conhecem este salmo. Salmo talvez o mais lido, talvez o mais conhecido. Ele e o Salmo 23. Porém, nesse tempo de angústia, nesse tempo de peste, talvez esse seja o salmo mais concorrido das Escrituras Sagradas. Por isso, gostaria de meditar nesse salmo hoje. Certamente, Deus falará ao nosso coração. Lindalva Alves, boa noite, Lindalva, Deus te guarde, Deus fale ao teu coração. Boa noite, Marcos Paulo, também já está conosco. Deus te abençoe, meu filho. Deus te guarde. Se você está chegando agora, dê um sinal. Queremos interagir com você. Este salmo certamente falará ao nosso coração coisas tremendas. Nesse tempo de angústia, desespero, esse é um tempo de apreensão, em que muitas notícias são veiculadas durante todo o dia, na sua maioria, levando temor ao coração das pessoas, dos brasileiros e de toda a humanidade. Esse é um tempo novo para a humanidade. Provavelmente a humanidade nunca passou por um tempo como esse, de tanta angústia, tanta apreensão. E certamente esse é um tempo que Deus está chamando a humanidade para Ele. Deus está chamando o mundo inteiro para Ele e para a sua palavra. Eliane dos Santos já está conosco, Alcina Terra, José Gomes, Deus abençoe vocês. Tenhamos um bom tempo. Deus nos guarde e fale ao nosso coração. Gostaria de começar orando, queridos. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco pela sua palavra. A palavra de Deus é como a espada afiada de 2 gumes. Afiada não para cortar as nossas vidas, mas para penetrar ao nosso coração e trazer descanso para nossas almas. Então oremos. Feche teus olhos. Pense em Deus. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Bendizemos o teu nome, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelo privilégio que tivemos de viver o dia de hoje. Muitos morreram de ontem para hoje, Senhor. E nós te louvamos porque estamos com vida e temos vida em abundância. Por isso, louvamos e bendizemos o teu nome. A ti demos, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra que não volta vazia, tua palavra que não volta atrás, mas sempre fará aquilo que te apraz. Esperamos em ti, Senhor. Nesse tempo de turbulência, pedimos, Senhor, consola o nosso coração, traz conforto às nossas almas, Senhor, pela tua palavra, que é poderosa,
para trazer paz a cada um de nós. Senhor, fala àqueles que estão conosco, aqueles que verão em outro momento este vídeo, aqueles que porventura em outros países, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra alcance o coração dos meus irmãos, amigos e de várias pessoas, Pai, para o louvor do teu nome e da tua glória. Pedimos a tua direção e a tua bênção para esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus, porque podemos estar aqui nesse tempo, né? Quem diríamos que teríamos tantas pregações pela internet, ao mesmo tempo, simultaneamente, diversos pastores, amigos, colegas de ministério estão transmitindo pregação ao vivo. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tem algo de bom a tirar em toda essa crise do coronavírus. Os pastores estão pregando mais a palavra, as pessoas estão ouvindo mais a palavra, a igreja está orando. Deus está levantando um exército de intercessores. Somente Deus poderia fazer algo dessa maneira. Então, em meio a essa crise, tem algo que nós podemos tirar de bom. Amém, queridos? Muito bem, gostaria de ler o Salmo com os amigos, irmãos. Quero ler na versão revista e corrigida, que é a versão mais antiga que temos aqui no Brasil, certamente é mais conhecida nesse Salmo. Ela diz o seguinte, versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus por este salmo. Então, queridos, aqui está o Salmo 91. Esse é um salmo com muitas promessas. Aqui tem diversas promessas. Hoje a gente vai pontuar talvez uma promessa, porque tem algo nesse salmo que muita gente não sabe, muita gente desconhece. É que este é um salmo com promessas, porém, ele tem uma condição. Tem promessas, mas tem uma condição. E pouca gente sabe disso.
Muita gente até deixa a Bíblia aberta na sua sala, no Salmo 91, como uma espécie de um amuleto, né? Porém, se nossa Bíblia estiver aberta, o Salmo 91 não tem nenhum efeito se nós não cumprirmos a condição do Salmo. E a condição do Salmo, queridos, ela se encontra no versículo 1. Aqui está a condição para todo o Salmo. É um salmo para os filhos de Deus, as promessas são para os filhos de Deus, mas ele tem uma condição para se obter as promessas. Preste atenção no que diz aí, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Na tradução da King James, diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, desfrutará sempre da sua proteção. Aquele que vive na habitação, ou aquele que habita. A palavra habitar aqui, ela dá exatamente a ideia de morar, fazer morada. E essa é a condição. Habitar é fazer morada, fixar residência. E aí, então, a gente começa a pensar nessa condição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita em Deus. Deus é o próprio esconderijo, aquele que faz morada em Deus. Esse vai alcançar as promessas. Porque o salmista começa dizendo exatamente isso. Aquele que habita no esconderijo, aquele que faz morada no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí a gente tem que parar e pensar, o que é habitar em Deus? Talvez você pergunte, mas como assim eu vou habitar em Deus? Aqui está o segredo. Muita gente, querido, vive como nômades. Você sabe que são os povos nômades. Nômades são os povos que não têm residência fixa num determinado lugar. Eles vivem se mudando, vivem andando. Hoje tem alguns povos ainda nômades. Esses povos, eles não habitam em uma terra fixa. Eles não têm uma residência fixa. Nós não podemos ser assim, se quisermos alcançar as promessas do Salmo. E a gente percebe, queridos, que há muita gente como nômades em Deus. Uma hora eles estão buscando a Deus, mas uma outra hora eles estão buscando os astros, e daqui a pouco eles estão buscando na meditação, e assim por diante. Ou seja, eles não conseguem parar, permanecer em Deus. E esse é o segredo do Salmo. Habitar em Deus, permanecer na pessoa de Deus, fazer morada em Deus. E eu gostaria de hoje gastar tempo exatamente nesse segredo. Porque muita gente para e pensa, mas como eu vou habitar em Deus se eu não vejo a Deus? E muitos dizem, eu nem conheço a Deus. E é exatamente aí que eu quero pensar com você. Esse é o segredo. Habitar em Deus. Para habitar em Deus, eu preciso conhecer a Deus. E aí eu queria ir num outro texto com os amigos, pensando no que Jesus falou lá em Mateus. Mateus capítulo 11. Se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus aqui dá uma dica para nós. Como a gente pode habitar em Deus?
Olha o que diz Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus aqui nos dá, então, o segredo da habitação. Habitar em Deus, queridos, é exatamente aprender com Jesus. Jesus aqui nos chama, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus chama para ele, para que a gente vá até ele e comece a aprender com ele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Queridos, habitar em Deus é exatamente ir até Jesus e começar a aprender com ele. Mas para aprender com Jesus, é preciso caminhar com ele, andar com ele. Isso é um processo que demanda tempo. Por isso a ideia da habitação, que é fazer morada, permanecer, ela faz todo sentido. Para aprender com Jesus, você tem que andar com ele, caminhar com ele. Não pode ir um dia e depois não ir mais. E a gente tem um grande problema na nossa sociedade, que a gente procura Deus como uma mercadoria. Como se Deus fosse uma mercadoria que a gente vai ao mercado, compra e tem a mercadoria. Então isso se torna, para nós, para a sociedade, para muita gente, um problema. Porque Deus não é uma mercadoria que você vai, compra, usa e depois descarta. Não, não é assim. Por isso que para habitar em Deus, é preciso aprender de Jesus e aprender com Jesus. Para tanto, você precisa caminhar com ele de toda a vida, durante longos anos, andando e aprendendo. Porque o aprendizado, ele não se dá numa noite, ele não se dá em uma semana, ele não se dá em um mês. Aprender com Jesus é ao longo da nossa vida. Então, queridos, e aí eu quero fazer um alerta, cuidado com os mercantilistas que fazem chamadas, oferecendo coisas que não podem cumprir. Jesus não é uma mercadoria que você vai e compre. Muito pelo contrário, Jesus, quando orientou os discípulos, lá em Mateus 10, versículo 8, ele disse o seguinte: de graça recebestes, de graça dai. O evangelho sempre foi oferecido de graça. Então, quando você vê alguém oferecendo Deus como se fosse uma mercadoria e cobrando por ela, você fuja, porque esse é um mercantilista. Esse não é um profeta de Deus, não é um homem de Deus. Sim, um mercantilista. Então, querido, para que a gente obtenha as promessas do Salmo, se faz necessário a gente cumprir o primeiro requisito, que é habitar em Deus. Habitar em Deus nada mais é do que aprender com Jesus. Voltando ao texto de Mateus, preste atenção no que ele diz. Vinde a mim, versículo 28. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um tempo em que as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas. E olha que a gente está apenas no começo da crise no nosso país, querido. Né? As autoridades têm tomado as providências para tentar achatar a curva, mas a gente sabe que isso ainda vai aumentar um pouco.
nós vamos tomar todas as providências, vamos seguir os protocolos, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda vão morrer pessoas, podem morrer parentes nossos, nós podemos morrer. Então, esse é um tempo em que a nação, em que o mundo está sobrecarregado, está sobressaltado. O desespero pode aumentar ainda. Muitas coisas poderão vir a acontecer. Então, exatamente nesta hora, Jesus está nos chamando. Vinde a mim, todos, sem exceção. Jesus não faz exceção de pessoas. Ele chama a todos. Os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E aí ele diz que vai aliviar. Mas no versículo 29, ele faz uma exigência. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Primeira parte, ele diz que vai aliviar, mas depois ele chama você para entrar no descanso dele. Isso tem tudo a ver com a primeira promessa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Percebe? Que para você descansar, você precisa habitar. A primeira promessa exige a condição. Jesus aqui, ele diz a mesma coisa com outras palavras. Aprendei de mim. Aprender com Jesus é habitar em Deus. Habitar é permanecer. Então, eu preciso habitar em Deus. Para que isso aconteça, eu preciso ir a Jesus e aprender com ele. E aprender com Jesus, querido, não é em um dia, não é em uma noite, em uma semana. É um exercício durante toda a vida. E eu quero, nessa primeira noite, em que estamos meditando nesse salmo, chamar você para pensar sobre isso, refletir. Crer é também pensar. Para que você creia, você precisa pensar, raciocinar. Jesus certamente nos dará o descanso necessário para esse tempo. As pessoas estão começando a ficar apavoradas, estão com medo de morrer. Isso é natural, todo ser humano tem medo de morrer, porque nós não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver. Mas em Cristo, como nós dissemos na quarta-feira, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não é simplesmente morrer. Morrer e estar com Cristo. Isso é muito melhor. Então, aqueles que têm a certeza de que estão em Cristo, estão descansando em Cristo, não vão ficar apavorados nesse tempo de muita apreensão. Eu quero convidar você para começar a pensar sobre isso. Como você pode habitar em Deus? Como você pode aprender com Jesus? Aprender com Jesus é uma jornada, é uma caminhada, queridos. Mas como eu vou aprender com Jesus se Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu? E aí tem um outro segredo. Para você aprender com Jesus, você tem que ir à sua palavra. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. João, Evangelho de João, capítulo 14. Se você está com a sua Bíblia, abra, por favor. Perceba o que Jesus vai nos dizer nesse texto em João, capítulo 14, versículo 21.